Quero cumprimentar a todos os amados, queridos irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos nesse momento, mais uma vez, para ministrar a santa palavra do Senhor. E nesse momento eu gostaria de ler um texto que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, e no versículo do verso 35 em diante, que diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nessa noite gostaríamos de fazer uma meditação sobre esse texto e de uma forma bem prática, de uma forma bem fácil de se compreender. O que na verdade esse texto nos mostra? Primeiro, que fala sobre o convite de Jesus. Olha o verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Jesus então faz um convite aos discípulos para que o acompanhassem, para que o seguissem até o outro lado. E nós gostaríamos de dizer aos irmãos que um dia nós fomos convidados também a receber a Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Por que eu digo convidados? Porque Deus não faz assim, não manda pessoas aceitar. Ele apenas faz com que a palavra dele chegue até a mente, o coração das pessoas. E se elas, por sua livre e espontânea vontade, elas querem, elas o recebem. Do contrário, elas não o recebem. Quantas pessoas você tem na sua família que já ouviu tanto falar de Deus, do amor de Deus, da salvação em Cristo, mas não quiseram nada? Então Jesus, ele nos convida. E nós, felizmente eu, há quase 50 anos, já há 48 anos, eu o recebi como único Senhor e Salvador. E por isso, nessa noite eu estou levando essa palavra para você, daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, porque eu dei a liberdade para ele entrar e fazer aquilo que ele bem entendesse na minha vida. Queridos, além do convite que nós vemos nesse texto, nós vamos ver também que nós precisamos, para estar caminhando com Jesus, temos que deixar a multidão. Veja o que diz o verso 36, ele diz assim, olha, eles deixando a multidão o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Queridos, existe nas nossas vidas multidão de pecados, não é? E nós precisamos deixar que o Senhor leve essa multidão de pecados. A pessoa que já se converteu a Jesus, que já entregou sua vida ao Senhor, certamente ela pode dizer: olha, ele já levou sobre si os meus pecados, a multidão de pecados, né? Nós também precisamos deixar a multidão de práticas erradas desta vida.
Nós precisamos deixar a multidão de ideias e de vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus, conforme nos ensina a sua santa palavra. Então, queridos, é necessário que nós prestemos muita atenção que a companhia de Jesus nas nossas vidas é o que há de mais importante. Aleluias! O versículo 37 ao 39 vai nos mostrar que nós devemos viver uma vida com a presença da companhia mais segura que existe. Olha o verso 37 ao 39. Levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nisso nós vamos ver, irmãos, que nós precisamos viver a vida com a presença da companhia do Senhor Jesus, que é a companhia mais segura que existe. Precisamos ter Jesus como nosso companheiro sempre. Ele tem que estar no nosso barco, no meu barco, no teu barco, para que nós possamos, sempre que houver tempestades, nós possamos ter Jesus para repreender essas tempestades da nossa vida. Amém, queridos? Amém? Nós ainda queremos dizer também que observamos que, por que será que muitos, mesmo com a companhia de Jesus, ainda vacilam na fé? Por que será que, mesmo com a companhia de Jesus, ainda vacilam na fé? Olha o verso 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Veja, os discípulos já viam Jesus, já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, eles já reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, estão ali viajando para atravessar aquele mar, de repente vem uma tempestade e eles ficam apavorados e não sabem o que fazer, até que alguém lembra que Jesus estava ali dormindo, descansando, e o chamam desesperadamente, como nós vimos no verso anterior. Mas Jesus então levanta, olha primeiro para eles e diz: Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? De maneiras que nós precisamos, queridos, ter a companhia de Jesus, mas, sobretudo, ter a nossa fé depositada nele, porque ele pode todas as coisas e ele jamais vai querer que qualquer um de nós pereçamos. Olha, então esse verso 40 deixa claro: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Se você já tem fé, então tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, essa pandemia, essas lutas, dificuldades, muita gente perdeu o emprego, muita gente está vivendo financeiramente num aperto muito grande, coloca na presença daquele que está no barco, ou ele não está no seu barco. Está sim. Se você o colocou um dia no seu barco, pode ter certeza, ele não vai deixar nunca o seu barco. Você pode deixar o barco, mas ele não vai deixar o barco no qual você o colocou. Amém, queridos? Então, finalmente, eu quero dizer que muitas vezes é preciso presenciarmos milagres para entender que nós estamos com a companhia mais segura que existe. Isso nós vamos ver no verso 41. Veja o verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora sim eles perceberam, já não estavam mais apavorados, mas perceberam que aquele que acalma até as tempestades do mar. Quem foi que fez o mar? Ele. Quem foi que criou o vento? Ele. Então ele tem poder para dar uma ordem e o vento obedecer e parar. Ele tem poder para dar uma ordem e o mar acalmar.
Deixa Deus agir na tua vida, meu irmão, minha irmã, porque Ele está contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus? Pai, eu quero te agradecer neste momento por esta palavra. Ó Deus, e peço que o Senhor esteja agindo, para que teu Espírito Santo esteja colocando essa palavra profundamente no coração de cada um que a ouve nesse instante. Fica conosco, Senhor, guarda-nos e seja a nossa maior e melhor companhia sempre, no nosso barco, no barco de cada um de nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.